Paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente. Olha que lindo. Isso é Deus chamando, né? Tocando, chamando para ouvir a palavra. Amados, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sentindo saudade da palavra, né? Eu sei que vocês estão sendo alimentados, sei que o Espírito Santo tem conduzido vocês no caminho da verdade. Em nome do Senhor Jesus, eu trago uma palavra, uma revelação profunda, apresentando o quanto Deus está conosco, quanto Deus está nos protegendo, guiando nossos passos. É o Deus que guarda os nossos passos. É Deus que orienta, é Deus que nos protege. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida que é Deus que te ama, Deus protege você. Eu trago uma revelação profunda. Primeiramente, eu quero ler lá no Salmo 127, nos primeiros versículos, que nos diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama. É Deus que concede, é Deus que protege, é Deus que nos revela. Deus é a nossa proteção. No meio de todas as lutas, dificuldades, queridos irmãos, Deus está conosco de mão estendida. Ainda que você não possa ver, Ele está lá. Ele direcionando seus passos. Ele protege quem ama, cuida daqueles que confiam e esperam nele. É Ele que guarda a nossa alma. Aquele que confia em Deus não precisa ter medo, né? Estar assombrado, se entregar à derrota, à tristeza, à angústia, à depressão. Aquele que confia em Deus, Deus fará justiça na sua vida. Deus fará justiça na sua vida. Porque Deus está do seu lado. Deus está do nosso lado. Quando as dificuldades, quando as situações difíceis nos encontrarmos nessa caminhada, o Senhor está conosco. Porque a nossa esperança está no Senhor e Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Eu quero trazer uma revelação profunda sobre algo bem grande que aconteceu. E eu estava esperando o desfecho. Eu estava esperando o desfecho da situação. Eu estava esperando o desfecho para trazer este vídeo. Amados, eu sou advogada, já vou completar agora, dia 12 de junho, eu vou completar 2 anos que estou advogando, né? Que estou ali. Não é fácil para nós advogar sem experiência, sem alguém do lado para nos orientar, né? E a gente vai usando tudo que aprendeu, buscando conhecimento, no meu caso, dobrar o joelho e orar: Senhor, me ajuda, me dê força. Você já imaginou enfrentar um tribunal de justiça, onde existe lá um promotor de justiça, uma promotoria, um juiz, e você sem experiência nenhuma para entrar nessa área? Eu estava com uma audiência marcada e o juiz decretou que a audiência seria presencial, que ele gostaria de olhar diretamente, analisar os fatos do ocorrido, né, presencialmente.
Ele queria ver o réu ali. Aí mandou chamar as testemunhas, né? Aí eu fui, dei o nome das testemunhas, convoquei mais pessoas para comparecer, as testemunhas. E eu estava nervosa para me apresentar diante dessa inquirição no tribunal. E então foi que eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei para o Senhor que eu estava nervosa, estava preocupada, porque eu não tinha experiência, né, de lidar nesses tipos de situações, mas que Ele me ajudasse. E faltava menos de 24 horas e eu estava ansiosa, eu sabia como se desenrolaria o procedimento, mas me comportar, eu fiquei tão nervosa que eu não lembrava, nem sabia qual era o lado que eu deveria sentar com o réu. Eu não sabia. Eu estava nervosa ali e eu coloquei todo o meu nervosismo, minha preocupação, estudei muito o caso, me preparei e fui orar, fui confiar no Senhor. Aliviei meu coração na presença do Senhor e o Senhor me deu um sonho. Eu quero trazer esse sonho para você. Para amanhecer o dia da audiência, que a audiência se daria às 4:30 da tarde, às 16:30 da tarde. E aí, meus queridos, quando eu estava ali, no sonho, para amanhecer o dia, o sonho foi para amanhecer o dia, para que a gente, calma aí, esse fundo música peraí, deixa eu só trocar aqui, tá? Esse fundo música tá me deixando assim, tá? Peraí, só um minutinho. Vou ver se esse aqui... Você ainda faz gestão da sua... Ai, peraí, só um minuto. Vou só trocar aqui. Pronto. Peraí. Melhor isso, Elohim, né? Muito bem. Então, meus queridos, eu estava ali naquele sonho preocupada, fui dormir, pedi para o Senhor me acalmar, que eu estava nervosa, e comparecer àquela audiência. E eu tive um sonho, uma revelação profunda. Eu levantava, como se eu estivesse levantando normal aqui em casa, levantei normal. Mas de repente, eu lembrei que eu fui dormir e esqueci de fechar as portas da casa. Sabe que você deita ali para assistir alguma coisa, ou vendo-se lá, e você acaba dormindo. Quando você acorda tarde da noite, você vê que você não fechou as portas, não apagou as luzes e tudo. Então eu percebi que eu tinha apagado na cama e não tinha fechado a porta da frente, não tinha fechado a janela, e estava tudo ligado. E eu saí correndo para fechar as portas. Eu olhei para a porta, e a porta de vidro, grande, a porta de vidro, só tinha cortina, né? Só que eu percebi que estava aberta porque o vento dava. Estava dando vento.
E aí eu olhei, nossa, eu fui, com certeza, ladrões, pessoas entraram aqui e levaram minhas coisas, porque eu não me protegi, não fechei as portas de casa. Quando eu saio correndo por dentro da casa, olhando televisão, computador, olhando os aparelhos pequenos, eu vi que estava tudo no lugar. Eu percebi que estava tudo no lugar. E aí, meus queridos, eu olhei para a porta e vi que estava tudo aberto, mas eu fiquei assim, mas como assim? Estava tudo aberto, por que ninguém entrou aqui? E eu vi 2 pessoas caminhando, sorrindo, vindo em minha direção. Elas vinham em minha direção, eram 2 mulheres, mas parecia 2 irmãs da igreja. Sabe aquelas irmãs assim, bem simples, daquele vestidinho, daquela roupinha bem simples, cabelão, tudo. E elas eram moreninhas, assim, da minha cor. E elas iam sorrindo, sabe? Tipo assim, como se fosse uma pegadinha, tentando me... Eu olhei, quando eu olhei para aquelas irmãs, para aquelas 2 pessoas que vêm em minha direção, eu não senti que elas eram pessoas. Elas ali, naquele momento, elas representavam oração, proteção. Foi incrível, foi dentro do meu coração. Eu olhei para elas e elas representavam orações. Deus falou dentro do meu coração que aquelas pessoas, elas representavam a proteção, oração, e vinha na minha direção. Quando elas entram e elas dizem assim: viemos tomar café da manhã com você. Viemos tomar café com você hoje. E aí, como eu estava com a roupa, sabe, aquela roupa que você veste para dormir, aquela roupinha que você já está pronto para dormir, e eu disse: eu preparo já, vou só trocar roupa. Aí eu saí, assim, só virei um pouco assim do quarto e voltei. Quando eu voltei, elas sumiram. Elas desapareceram. Quando elas falaram assim: olha, nós viemos tomar café com você. E aí, por alguns segundos, eu veio assim na minha... assim, parecia minha família. Parecia assim, um irmão meu com a esposa dele que tinham chegado. E tinha uma rede na sala. E eu via como se o meu irmão tivesse deitado na rede e estava se balançando. E a outra estava entrando. Quando eu vi assim: ó, viemos tomar café com você. Aí entrou, botou a rede, tirou a rede assim, que estava assim, suspensa, e aí começou a se balançar. Aí eu virei assim, olhei para a pia, eu disse: olha, vou já lavar roupa, lavar a louça para fazer o café, mas antes disso eu vou botar uma camiseta, vou botar uma blusa. Quando eu voltei para a sala, assim, só olhei, já havia desaparecido. Aí dentro do meu coração veio um sentimento de dizer assim: ó, você não está só. Deus cuida de você. Deus protege os seus. Deus cuida de ti. É Deus que está do teu lado. E eu olhei e a rede tinha voltado. A rede estava assim, suspensa, sabe? Uma ponta da rede, a beirada da rede, assim, estava amarrada em cima e estava como se estivesse para enxugar, estendido. E eu não via mais ninguém. E naquela manhã eu senti, né, quando eu me espantei, eu acordei aqui em casa, eu senti o Senhor dizendo: eu cuido de ti. Eu te sustento. É eu que cuido de você. Meu irmão, muitas vezes a gente fica preocupado com o dia da manhã, com o que se vai, como se dá para resolver aquele problema, aquela questão. Mas se você confiar, é Deus que está cuidando da tua vida. Se você entrega a tua vida para Deus, se você é de Deus,
Não é questão na justiça, não é questão familiar, não é questão que vai derrubar você, que vai destruir você. Você pertence a um Deus vivo. Você pertence a um Deus vivo. Você lembra que lá no Salmo 91, no versículo 11, o Senhor diz assim, ó, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. É Deus que te guarda. É Deus que protege. É Deus que cuida de você. E naquele momento eu levantei pela manhã, eu já me senti refortalecida, eu me senti forte. Eu sentia que quem estava guiando meus passos era o Senhor, que estava direcionando os meus passos. Eu já não tive medo, eu já não tive preocupação. Eu estava ali pronta para ir àquela audiência. E ao chegar naquela audiência, amados irmãos, eu levantei a cabeça, estava firme e tudo decorreu muito tranquilo. Houve um problema, houve uma situaçãozinha lá, mas rapidamente o Senhor me deu vitória. O Senhor, sabe, quem pode temer quando nós temos Deus conosco? A palavra nos ensina que maior é quem está conosco do que está no mundo. E naquela audiência, eu estava ali como se já tivesse feito milhares de audiências. Eu estava ali firme. Eu estava ali, não estava sozinha, porque eu estava diante do juiz e de um promotor de justiça lá, muito bravo. Mas o juiz do juiz estava comigo e falou comigo na manhã e disse, eu estou contigo. Eu protejo você. É Deus que nos protege. Nós não devemos temer. Amado, e sair daquela audiência tranquilo. E o que mais interessante foi o seguinte. Por que eu esperei que essa audiência, ela se deu dia 14 de fevereiro, às 4 horas da tarde. Mas eu estava esperando o resultado de toda a situação. Era um caso que não tinha como o juiz dar absolvição. Uma das coisas que está muito, muito grave hoje, amados, tanto falando aos irmãos, os homens, tem que tomar cuidado, e como as irmãs também não permitam, né, que os seus companheiros, seus cônjuges, ou mesmo seus filhos, suas filhas, baixem a cabeça em questão da violência, né? Mas não tinha como aquele moço, aquela pessoa, o réu, sair dali absolvido. Mas sabe o que eu achei interessante? Que Deus me direcionou e me mostrou tudo. Outro dia, aí passou outros dias, né? Porque a gente vai manda uma petição para fazer a defesa final dentro do processo no Projúdice, né? E aí, antes de chegar a decisão do juiz, o promotor pediu 3 anos. Pediu condenação em 3 anos e tal, não sei o quê. Antes de chegar, quando eu coloquei a defesa final, o Senhor falou para mim qual seria a decisão do juiz. O Senhor falou para mim, ele não vai acatar o que o promotor de justiça alegou na acusação. Ele não vai acatar. Ele só não vai ser absolvido, o réu, porque se passou de um acidente. Foi um acidente, né? Um acidente onde a vítima saiu ferida.
mas um ferimento artificial, um ferimento bem leve. Mas mesmo assim, é grave hoje na Maria da Penha, tem que tomar muito cuidado. E aí, o Senhor falou para mim, disse, olha, ele só não vai ser absolvido porque não pode diante dessa lei. Mas ele não vai acatar o que o promotor pediu na acusação e não vai poder te dar tudo aquilo que quer. Ele vai fazer só em parte. Amados, passou 6 dias depois desse sonho que o Senhor falou para mim, o juiz me deu exatamente aquilo que o Senhor falou para mim. Exatamente o que o promotor de justiça queria, o juiz não cedeu, porque se tratava de um réu primário. Ainda que foi acidente, não dava para liberar, porque a Maria da Penha está muito mais grave hoje. E não deu aquela condenação como o promotor queria. E ele foi bem claro, o juiz, quando ele foi falando sobre as minhas teses de defesa, que não dava para aceitar por causa da gravação, e por causa disso, aquilo. Ele foi falando do mesmo jeito que o Senhor revelou para mim. Você acredita? Você acredita? Deus, quando nós confiamos no Senhor, quando nós servimos esse Deus, Ele não nos abandona, Ele direciona os nossos passos, Ele diz exatamente o que vai acontecer, Ele fala exatamente. Outro caso bem interessante, amados irmãos, que o Senhor me mostrou esses dias, foi assim. Quando a gente está, assim, trabalhando, né? Você, para fazer uma petição, para fazer uma defesa, não é tão simples. Você passa horas e horas da sua vida acordado à noite, né? Como eu sou sozinha, eu tenho que fazer comida, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que cuidar de roupa, eu tenho que ir lá no mercado atrás de comida. Às vezes tem alguma coisa para resolver de um cliente lá fora, eu tenho que ir lá. E assim, fico muito cansativo. Eu levo noites e noites ali, às tardes da noite, sabe? E às vezes quando eu acordo com dor de cabeça, porque eu tenho que correr atrás de uma coisa para sobreviver. Não é verdade? A gente tem que sobreviver, tem que lutar para não ser pesado a ninguém. Você vai trabalhar, você tem que... né? Não viu a palavra? A palavra que nós lemos agora, aonde o Senhor fala que se não for o Senhor, né, que edifica, que constrói, inútil será você levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, né? Vai ser inútil se não for o Senhor que edifica, se não for o Senhor. E não dá, irmãos, não dá para fazer nada longe de Deus. Não dá. E aí eu comecei a trabalhar mesmo de uma tal forma, assim que, é assim, os frutos eles não vêm primeiro. Primeiro tem um trabalho, tem uma plantação, você tem que cuidar do terreno, preparar esse terreno, as sementes, plantar, e aí você vai cuidar daquela vinha, para que aquela vinha lhe dê o quê? Frutos. Venha produzir frutos. E enquanto isso, você vai passando situações difíceis, dificuldades. E para não ser pesada a ninguém, e eu não tenho ninguém. Assim, eu não tenho uma pessoa para me contar no final do mês, o pagamento do fulano, da fulana, o salário do fulano vai me ajudar, eu tenho isso. Eu tenho que pagar energia, tenho que pagar internet, tenho que pagar água, tenho que pagar um monte de coisa, comprar alimento. Eu não tenho de onde tirar. Eu não tenho uma coisa fixa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr. E esse tempo tem sido pesado demais para mim. Tem sido pesado. Né? Mas assim, então eu tenho me virado tanto,
né? E aí, meus queridos, a gente tem que se esforçar. Não é fácil. Às vezes, olha, fazer uma defesa, eu levo assim, eu prefiro fazer eu mesmo. Tem muita, eu vou comprar uma petição pronta, vou mandar alguém fazer. Não dá, porque eu quero saber o que eu estou fazendo, o conhecimento que eu tenho, para que eu apresente ao Senhor todas as minhas, assim, os processos, as situações que eu pego de joelho, dobrando, Senhor, olha aqui, eu não sei. Teve situações, amados, que às vezes a gente tem que colocar jurisprudência, tem que colocar decisões repetitivas daquele caso, tipo assim, casos semelhantes. Aí você tem que colocar essas decisões dentro do processo. E tinha assim, situações que eu não conseguia encontrar. Eu não estava conseguindo encontrar. Aí eu parava, desligava tudo e orar. Me acalmava, de repente o Senhor me direciona para buscar, aí encontrava. Você entende? Então eu ia colocar, vou colocando no processo. Então leva 3, 4, 5 dias fazendo um trabalho desse. Você entende? Então coisas que demoram tempo para resolver. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Enquanto estivermos nesta terra, neste mundo, a gente tem que fazer o quê? Se esforçar, lutar, correr atrás. É isso que nós devemos fazer, certo? E então, meus queridos, estava ali eu, trabalhando num caso, me esforçando, porque chegou um pessoal aqui bem simples, sabe? Chegou umas pessoas bem simples aqui, e desesperado. Aí, às vezes, assim, dói no coração da gente, porque você tem o poder de mudar a vida daquela pessoa, você tem o poder e você vai fazer possível para ajudar. E eu cheguei, fui atender essas pessoas, né? E eu pedi, assim, um valor, assim, bem pequeno, porque a pessoa estava desesperada, o único meio de transporte que tinha para ir trabalhar era uma moto, que tinha quebrado a moto e tal, e ele tinha que responder aquele caso, e um caso que me deu muito trabalho. E eu disse, não, me dê esse valor. E era um valor tão ínfimo, mas assim, que ele tivesse condição de me pagar. E aí, aí eu lutei, passei meses e meses trabalhando naquele processo, defendendo, botava lá, o juiz mandava outra coisa, e eu respondia, e mandava, era 2, 3 dias resolvendo. Tá? Quando a pessoa passou do pior, dessa situação pior, que foi para a decisão mesmo que era para ser feito, aí chegaram assim, me despacharam por telefone, você acredita? Você disse, olha, a gente vai contratar outro advogado, tá bom? Então, vamos supor, um processo que custava assim, vou fazer só uma base, sabe? Que custava uma faixa de quase R$7.000, eu cobrei por menos de R$1.500, menos de um salário, né? Aí, quando a pessoa tinha que pagar agora os R$5.000, que era no outro procedimento, não, a gente vai contratar outro. Isso dói. Só que eu acho interessante, por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando isso para você porque Deus falou comigo. Deus me chamou e falou assim num sonho, sabe? Ele falou assim, sabe aquele processo? Ele disse assim, tem alguém que vai trair você. Alguém que você ajudou com todo o coração no seu trabalho, que você se dedicou horas e horas. Essa pessoa vai trair você. Mas não se preocupe, porque eu sou o juiz que julga as causas, né? Eu sou o supremo juiz de todas as causas. Eu que cuide de você. Não entristeça o teu coração. E eu não sabia quem era. Eu disse, não, mas quem? Meu Deus, quem? Eu acordei, sabe? Eu acordei, aí com 2 dias depois, o pessoal chegou e disseram assim,
olha, a gente vai pagar outro advogado, vamos mudar, porque eu gostei que você me ajudou e está aqui e tal, mas agora, a partir de agora, fulano vai nos ajudar. Eu disse, tá, mas quando você estava no aperreio, por que fulano não apareceu para te ajudar? Né? Por quê? Aí nem perguntou, né? Olha, está aqui, o ponto já tá bom, tá? Você já fez o pior. Agora a gente vai, tipo assim, vamos dar 5, 6 mil para o outro para fazer essa causa, enquanto você fez por isso. Gente, é dolorido, né? Mas eu quero falar para você que mesmo diante da traição, mesmo diante das pessoas que tentam, assim, sabe, dessas formas, tentar te machucar, Deus está vendo tudo. Deus está vendo. Deus está vendo seu trabalho, sua dedicação, tudo aquilo que você está fazendo. E você não desiste de fazer o bem. Não desiste, continue fazendo o bem. Foi o que o Senhor falou para mim. O Senhor falou assim para mim, olha, não fique triste, continue sendo quem você é, porque sou eu o juiz que julga as causas. Mas o Senhor falou que essas pessoas, olha, tem uma pessoa que vai trair você, porque no momento que mais precisou, você estendeu a mão, e agora vai virar as costas para você, mas saiba que é eu que sou o teu juiz. Cada passo que nós damos, queridos irmãos, cada direção que a gente vai fazer, seja no trabalho, seja amizade, sentimentos, como, por exemplo, existe uma traição pior do que num relacionamento? Você está lutando, né, economizando ali para pagar aquela energia, para pagar aquela financiamento daquela casa. Às vezes, a gente para até de ser vaidosa, no sentido de ir num salão, de mandar fazer a unha, mandar se organizar para cuidar da casa. E quando você pensa que não, o parceiro ou a parceira está tirando, desviando dinheiro para situações assim, até com outra pessoa, existe algo dolorido assim? Existe algo que dói mais do que você fazer o bem para alguém e alguém te apunhalar? O Senhor entende muito bem. O Senhor sabe muito bem esse sentimento. O Senhor sabe. Sabe o que é você dedicar a tua vida numa empresa? Sabe? Às vezes passar horas sem poder estar com a sua família. Você está ali lutando por aquelas pessoas, de repente, aquelas pessoas, amados irmãos, se aproveitar muitas vezes assim, né? Um marido, uma pessoa assim, que estava com aquele que ele não tinha nada, era pobrezinho e tal, enquanto ele estava lutando. Depois ele conseguiu dinheiro, aí ficou famoso, ficou bonito, aí já não serve mais, né? Aquela mulher ou aquela pessoa que estava do lado não serve mais. Dói, né? Isso dói. Mas saiba que é o Senhor que julga, né? Que faz, que está do nosso lado. É o Senhor que é nosso advogado. É o Senhor que está pronto, amado irmão, para estender a mão. Esse não nos trai, esse é fiel, esse é dedicado, esse está conosco. E nós não devemos desistir do Senhor. Não devemos. E da forma como você vai andando, Deus vai estendendo a mão. Sabe, eu fiquei observando círculos na minha vida que foram encerrando. Eu lembro quando eu fui para a faculdade, eu não tinha quem me ajudasse assim, financeiramente. A minha mãe me ajudava na casa, né? Meu irmão pagava aluguel dessa casa, pagava a internet, pagava a energia, certo? A minha mãe comprava o alimento. Mas assim, para comprar roupa eu não tinha, porque minha mãe não tinha condição para comprar minha roupa, para comprar meu calçado. E o Senhor falou para mim, ó, pegue uma impressora e uma maquinazinha de encadernar que eu vou te ajudar. Tu vai trabalhar aqui e vai te sustentar. E com a ajuda que eu dava, imprimia as apostilas, material para as outras colegas,
com essa ajuda que eu me sustentei na faculdade. Entende? Eu sustentei. E nem um dia eu faltei à faculdade porque eu não tinha dinheiro da passagem, porque o Senhor não deixou. O Senhor cuida dos dele. E aí, enquanto eu estava na faculdade, aí eu era sustentada dessa forma. Eu não tinha outra pessoa para chegar, tá aqui um dinheiro, vai lá, compra um livro, compra isso, que a gente gasta bastante. Ó, teu calçado, tua roupa. Quando eu estava encerrando a faculdade, sabe o que o Senhor falou? Que era para mim abrir um canal no YouTube, que tudo que ele me revelasse, eu ia dividir com os irmãos. E nesse intuito, nessa situação, Deus ia mandar pessoas de longe para me ajudar, para cuidar de mim, sabe? Eu lembro do tempo, assim, quando iniciou a pandemia, foi um encerramento da faculdade. Eu não tenho uma roupa, assim, uma foto, de assim, ó, formar, que eu não tinha dinheiro para pagar, para tirar foto, eu não tinha. E o Senhor, através do canal, Deus colocou pessoas na minha vida, como muitos irmãos, na pandemia me ajudaram, me fortaleceram, sabe? Me estenderam a mão, pessoas de longe, olha, eu vou lhe mandar uma oferta, vou fazer isso. E Deus vai cuidando da gente. Deus vai fortalecendo. Eu acho interessante que nesse outro ciclo, Deus tem colocado pessoas que estão necessitadas de ajuda, né? Na justiça, com situações, Deus está colocando. Mas não se preocupe se alguém, mesmo que você com todo o coração, todo o teu esforço, estender a mão para alguém, Deus que vai te ajudar. Deus que vai te recompensar. Amém? Eu queria trazer esse testemunho lindo, maravilhoso para você. E dizer que Deus continua nos sustentando, direcionando nossos passos. Não se preocupe. Deus vai fazer justiça na tua vida. Vamos orar? Senhor meu Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu venho a Ti em nome de Jesus nesta noite, te agradecer pela oportunidade, nesse dia 15 do 3 de 2025, nesta hora, Pai. Estou aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem colocado pessoas na minha vida de longe para estender a mão, assim como o Senhor tem colocado pessoas que precisou de palavra, precisou de renovo, precisou de ouvir os testemunhos que o Senhor fez através, Senhor. O Senhor fez na minha vida e através da minha vida essas pessoas foram alimentadas por essa palavra. Pessoas que estenderam a mão para mim porque o Senhor estava ali conduzindo. É o Senhor que é o juiz que julga as causas perdidas. É o Senhor que faz justiça na vida do injustiçado. É o Senhor que levanta aquele que está no pó da terra, chorando, sofrendo. Aquele que não tem oportunidade, aonde o mundo tem sido cruel na vida deste homem, na vida desta mulher. O Senhor tem levantado pessoas de longe para abençoar, para fortalecer, para cuidar. Eu estou aqui pela Tua misericórdia. O Senhor é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. É o Senhor que é o médico dos médicos. Não há outro além de Ti, meu Pai. O Senhor é a razão do nosso viver. É o Senhor que sustenta a nossa família, é o Senhor que sustenta aqueles que confiam em Ti. E que seja louvado o Teu nome na minha vida, na vida daqueles que estão me ouvindo, na vida daqueles que estão neste momento, Pai, confiando, com o coração queimando, ouvindo esta mensagem, saber que é o Senhor que é o juiz, e o Senhor que sustenta, é o Senhor que fortalece e faz progredir, e faz com que nós tenhamos progresso, em o nome de Jesus. Muito obrigado. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor dará ordem aos Seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos.
E o Senhor tem guardado a minha vida, tem guardado a vida daqueles que estão me ouvindo neste momento. Seja feita a tua vontade, meu Pai. Derrama a tua graça na vida de cada um, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? É Deus que te guarda, meu irmão. É Deus que fortalece. Deus é o maior, é o maior fã que nós temos neste mundo, né? Deus está pronto para nos sustentar, para nos fortalecer, para estar contigo, meu irmão. Não se preocupe, Deus está contigo e sempre esteve contigo em nome do Senhor Jesus. Amém?